Congresso Online O Futuro do Direito. Entre os dias 9 e 19 de novembro, estaremos debatendo e analisando juntos as profundas mudanças que estão ocorrendo. Será que o direito está pronto para o novo, para as inovações, para o futuro? O Congresso contará com a participação de palestrantes de destaque no cenário nacional. Aguardamos você! Olá, queridos aí de todo o país, aqui no nosso congresso, realizado com todo carinho por meu amigo Fabrício Bastos. Um prazer estar aqui com vocês, falando sobre o futuro do direito, o que esperar. Hoje, com os meus amigos Thaís Bandeira, Cláudia Serpa, Giovanni Moraes, nós vamos falar sobre essas mudanças que poderão acontecer no nosso direito penal, as mudanças que o direito penal poderá sofrer. O nosso primeiro palestrante de hoje é o professor Giovanni Moraes, professor de Direito Penal, de Processo Penal, de Legislação Extravagante, conhecido em todo o país, sócio e fundador do JUS 21, cursos online e provimento de recursos. Palestrante, autor de diversos livros destinados à preparação para concurso público, exame de ordem, e para quem tem o prazer de ser seu amigo particular, sabe também que um grande conhecedor de poesia e história, que nos dá sempre o prazer, né, de estar assim em momentos agradabilíssimos ouvindo as suas histórias. Então, Giovanni, querido, a palavra é sua, meu amigo. O que você espera do direito penal brasileiro? Quais são as mudanças que o direito penal brasileiro pode esperar para esse próximo ano, né? Nesse pós-pandemia? Diga aí, meu amigo. Primeiramente, boa noite, Claudinha. Deixa eu tirar o retorno aqui para não ficar me escutando. Boa noite, Claudinha. Boa noite, professora Thaís Bandeira. Boa noite, professora Cláudia Serpa. Boa noite, professora Daniele Rego também, que está aí nos bastidores, a quem eu externo meus agradecimentos pelo convite. Eu costumo dizer, Claudinha, que a única coisa que eu efetivamente me alegro no meu currículo são dos poucos grandes amigos que eu tenho, e você e meu patrão Porto é um deles. E se você fica feliz quando a gente está declamando umas poesias, mais feliz ainda eu fico quando eu e minha família, a gente tem o privilégio de estar junto da sua. Então, desculpa aí a quebra do protocolo, mas um cheiro para você e estou morrendo de saudade de você. Bom, vamos lá então, vamos começar aqui a bater um papo sobre esse tema e eu vou externar minha opinião do que eu penso sobre o futuro do direito penal. Eu vejo muitas pessoas questionando, debatendo, discutindo como vai funcionar o direito penal pós-pandemia, o que é que nós teremos no direito penal nos próximos anos, e eu particularmente, eu não sou uma pessoa esperançosa em relação a grandes transformações no nosso ordenamento jurídico penal e, consequentemente, no nosso ordenamento jurídico processual penal. Por quê? Porque eu considero que nós temos um grande mal no nosso direito penal, que é nós vivermos na base do direito penal de emergência e do direito penal do faz de conta. O que é o direito penal de emergência? Direito penal é, por essência, a última ratio do ordenamento jurídico. Direito penal é o remédio mais amargo que o ordenamento jurídico brasileiro pode ter para tutelar os conflitos sociais, para tutelar as relações sociais. E como todo remédio amargo, como toda ferramenta que só deve ser empregada em situações muito sérias, o ideal é que o direito penal fosse algo pensado, refletido e a criação das suas normas fosse fruto de uma reflexão, de um estudo, de uma ponderação. Mas, infelizmente, o que eu vejo é o direito penal do oba-oba. O que eu vejo é o direito penal daquilo que está, aspas, quente na mídia, aquilo que está, aspas, quente nas redes sociais, aquilo que está dando o que falar. E você acaba tendo a criação de um direito penal capenga, você acaba tendo a criação de um direito penal para dar uma resposta a um clamor social que talvez essa resposta possa até dar uma falsa impressão que o direito penal está sendo usado para algo positivo, mas na verdade você está criando um direito penal inócuo. Eu sempre brinco, Claudinha, nas minhas aulas, dizendo que quando houve aquele caso do Neymar e daquela moça lá, que não nos interessa adentrar o mérito, a história explodiu nas redes sociais num domingo, na terça-feira tinha projeto de lei para fazer alteração no Código Penal na Câmara dos Deputados e gente pedindo regime de urgência para isso. O direito penal não pode ser pensado dessa forma. O direito penal ele não é panaceia, o direito penal não é remédio para todos os males e muito menos o direito penal é algo para ser criado da noite para o dia, para ser criado a toque de caixa.
Você vê que muitas vezes normas penais que são gestacionadas ao longo de muito tempo, elas já nascem capengas, elas já nascem carentes. Eu dou um grande exemplo, o pacote anticrime, que entrou em vigor em janeiro desse ano, alterou a lei dos crimes hediondos para introduzir o sequestro relâmpago como crime hediondo e tirou a extorsão com resultado de morte. E aí, olha o negócio que fez. Introduziu um crime e retirou outro de tamanha gravidade. Aí você fica tendo que recorrer. Não, é porque a corrente constitucionalista acha que não pode permitir uma proteção deficiente. Mas não precisava de nada disso se as normas penais elas fossem bem pensadas e elas fossem bem refletidas. Então, eu acredito que nós temos inúmeras necessidades de alteração no Código Penal. Nós temos uma realidade social completamente diferente daquela que existia quando os pilares do nosso ordenamento foram criados. Nós temos hoje ofensas elementares a direitos fundamentais que ou são tutelados de forma muito parca, ou são tutelados de forma muito ineficiente, ineficaz, ou simplesmente não são tutelados, e que precisariam sim, principalmente nesse pós-pandemia, precisariam sim ser revistas, ser reanalisadas, com senso, com ponderação, com maturidade, e por pessoas que efetivamente conheçam o direito penal, por pessoas que efetivamente conheçam como o direito penal funciona na prática. Mas aí nós caímos no segundo problema. Nós temos o direito penal idílico, nós temos um direito penal de faz de conta, além de ser um direito penal de emergência, não pensado, não refletido, muitas vezes a impressão que dá é que o ordenamento jurídico penal, quando efetivado, ou pelo menos as pretensões de efetividade desse ordenamento, elas são pensadas para tudo, menos para a realidade social brasileira, menos para o mundo real que a gente vive. Eu vou externar aqui uma percepção no exercício da minha liberdade de cátedra. Essa não é uma percepção dos organizadores do evento, essa não é uma percepção da professora, da representante do Ministério Público, professora doutora Cláudia Barros, isso não é uma percepção da doutora Cláudia, não é uma percepção da doutora Thaís Bandeira, é única e exclusivamente a minha opinião. Eu vejo quando é necessário uma efetividade do direito penal. E essa efetividade ela carece de um mínimo de respaldo jurisdicional, eu vejo um verdadeiro fosso, uma verdadeira imensidão de distância entre os reflexos que nós precisamos da aplicação da tutela penal e aquilo que as pessoas enxergam como direito penal que o país precisa. Se nós pegarmos, por exemplo, o caso do Rio de Janeiro, você pega as decisões aí adotadas pelo STF no início da pandemia em relação a operações policiais no Rio de Janeiro, com todo respeito aos excelentíssimos senhores ministros da nossa Suprema Corte que assim o decidiram, esses ministros eles não têm a menor noção do que é a atuação de uma facção criminosa no Morro do Rio de Janeiro. Eles não têm a menor noção do que é você pegar um policial militar do Rio de Janeiro aí, com um fuzil 7,62 de 20 disparos, 30 disparos se for um carregador alongado, e ter que enfrentar milícia, ter que enfrentar gente que muitas vezes tem adestramento militar 10, 12, 15 vezes melhor do que ele, está operando com armamento 10, 20 vezes mais caro do que ele, em posição privilegiada, porque o Rio de Janeiro tem uma geografia privilegiada para quem quer defender morro, e uma geografia extremamente desfavorável para quem precisa adentrar o terreno e subir o terreno. Uma vez eu vi um colega dizendo que o Brasil tem como seu maior marco na Segunda Guerra Mundial a tomada de Monte Castelo, porque Monte Castelo era uma posição elevada que era defendida por aproximadamente 1.000 combatentes alemães. Qualquer morro do Rio de Janeiro é uma posição mais elevada do que Monte Castelo, e se brincar, qualquer morro do Rio de Janeiro tem mais de 1.000 combatentes enfrentando a polícia militar. Então, você veja, nós temos um direito penal capenga, nós temos um direito penal de emergência, e quando nós precisamos aplicar o pouco direito penal que nós temos, ainda vem uma série de limitações jurisdicionais, ainda vem uma série de interpretações, uma série de leituras de pessoas que efetivamente não conhecem o que é o calor de uma viatura, de pessoas que efetivamente não conhecem o que é a adrenalina de uma troca de tiros na Avenida Brasil, de pessoas que não sabem o que é pais de família tendo que estar dando ré na linha vermelha para não ver seus filhos morrerem baleados, e acha que o direito penal pode tutelar isso. Então, nós temos uma necessidade de uma mudança no direito penal proeminente, é óbvio, mas eu não tenho esperança nessa mudança. Eu acho que nós focamos a nossa força legislativa, pensando exclusivamente no âmbito penal e processual penal, nós focamos a nossa força legislativa
para algo que não é a base elementar que nós precisamos agora. Eu brinco muito nas minhas aulas que eu digo assim, o direito penal precisa de uma revisão de tabuada, mas algumas pessoas insistem em querer nos ensinar binômio de Newton e logaritmo neperiano. Se a gente precisa aprender a somar, subtrair, multiplicar e dividir, que diabo é que eu vou estudar logaritmo? Ah, é porque o logaritmo não é importante? Não, o logaritmo é extremamente importante, mas eu tenho que fazer o básico. Nós temos hoje, por exemplo, uma situação social que fez com que mesmo aquelas pessoas que ainda tinham alguma ressalva de utilização de redes sociais, de meios virtuais de comunicação como nós estamos usando agora, fossem obrigados a usar. Eu, particularmente aqui no JUS 21, aqui na minha empresa, eu faço de tudo para ter reuniões pessoais. Eu estou indo para Salvador agora, sexta-feira, estou saindo Recife, Salvador, Recife, única e exclusivamente porque eu faço questão de ter uma reunião pessoal com a minha coordenadora geral das pós-graduações de JUS 21. Isso é da minha personalidade. Eu nunca gostei de reunião virtual e eu tive que me acostumar esse ano a fazer reuniões virtuais, a fazer congressos virtuais. Então, esse período de pandemia nos jogou, quem gostasse, quem não gostasse, quem quisesse, quem não quisesse, nos jogou obrigatoriamente para o mundo virtual. E o crime migrou para o mundo virtual, assim como as pessoas também migraram. O crime está nas ruas se as pessoas estiverem nas ruas. O crime está nas praias se as pessoas estiverem nas praias. E o crime está no mundo virtual se as pessoas estiverem no mundo virtual. E ao mesmo tempo que nós migramos para o mundo virtual, você acaba tendo uma legislação que simplesmente é incapaz de tutelar toda a complexidade do mundo virtual. Que é simplesmente incapaz de tutelar, estou falando de uma legislação penal, para nem expandir a análise, que é incapaz de tutelar toda a complexidade que já existia e que agora há de existir de forma mais severa. Vou dar um exemplo aqui, na verdade vou dar dois exemplos. Existe hoje uma campanha no Twitter, eu não vou citar o nome aqui das agências, mas nós temos algumas agências checadoras de fatos. Eu sou um usuário assíduo do Twitter, porque eu acho que é onde você primeiro se informa. Assim, se informa no sentido da velocidade da informação. Embora eu acho que o Twitter é uma terra que não é um local que não deve ser usado por pessoas imaturas e de parca leitura, e de pouca leitura. Porque se você for imaturo e se você não souber filtrar as informações, ou você acredita num monte de fake news ou você vive brigando. Mas para quem tem uma certa maturidade, o Twitter é uma fonte fundamental de informação no sentido da velocidade. Acontece primeiro está no Twitter, depois está no resto do mundo. E aí está começando a surgir no Twitter as chamadas agências checadoras de fatos. Agências que simplesmente querem dar shadow ban em você, querem lhe banir se ela achar que o que você está dizendo não é adequado ou não é verdade. E aí, essas agências checadoras de fato, o que é que elas estão fazendo? Elas simplesmente estão tentando eliminar do Twitter, elas estão tentando eliminar das redes sociais qualquer pessoa que tenha o mínimo pensamento diverso daquelas que elas acham como real e verdadeira. E aí você vai olhar essas agências checadoras de fato, normalmente os diretores dela ou são financiados por grupos políticos específicos ou são integrantes de grupos políticos específicos. E aí? Você passa a ter agências que se dizem oficiais, mas que nada mais são do que em pessoas jurídicas. Algumas se dizem ONGs, outras nem CNPJ têm, que estão calando a boca de todo mundo, que estão tentando calar a boca de todo mundo. E que estão abstraindo um direito que até então não nos parecia, eu digo até então, até alguns anos atrás, não nos parecia ameaçado, que era o direito de expressão, o direito à honra, o direito de se postar no mundo virtual, e agora eles simplesmente estão botando a mão na boca e estão calando. Se eu estiver falando aqui e alguém chegar fisicamente e bater em mim e me ameaçar para que eu me cale, isso pode ser caracterizado como crime de constrangimento ilegal. Mas se alguém me constrange na internet por outros meios para que eu me cale, será que o direito penal está preparado para tutelar isso? Será que o direito penal está preparado para tutelar essa situação? Você vê, por exemplo, pessoas que chegam, nós temos aí o chamado Sleep Giant. O Sleep Giant simplesmente vai nas grandes empresas e diz, olha, fulano de tal, ele tem ideia assim, 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 você vai continuar patrocinando? E quando você vai atrás, os caras estão mentindo. Só que estão quebrando empresas, estão quebrando pessoas, porque algumas pessoas estão falando algo que, para a narrativa deles, não é legal. No máximo que você tem é um crime contra a honra. Tem crime contra a honra que, se o cara for condenado e o juiz tiver a mão muito pesada, ele vai pegar o quê? Ele vai pegar 3, 4, 5 meses de pena de detenção? E quando é uma pessoa jurídica que faz isso? Como é que você pune uma pessoa, como é que você pune efetivamente no direito penal uma pessoa jurídica que está na internet ofendendo abertamente a honra de um indivíduo? Porque a gente está acostumado a indivíduos ofenderem a honra de pessoas jurídicas. Mas nós não estávamos acostumados com pessoas jurídicas ofendendo a honra de indivíduos.
Ah, não, mas por trás de um perfil como o Sleep Giant tem pessoas. Tem quem são? Como se identifica? Como chega até elas? Não se chega. É quase como se tivesse se criado o crime perfeito de ofensa à honra. Eu crio uma pessoa jurídica, eu crio um perfil em tese de uma empresa, ainda que não tenha CNPJ, vou para a internet só esculhambando com todo mundo, porque eu sei que o direito penal não vai bater na minha porta. Ah, mas o direito civil pode bater? Pode. É possível, mas nós estamos discutindo direito penal. Será que essa honra que agora está projetada na internet, essa honra que agora está projetada nas redes sociais, de forma muito mais massiva do que estaria há 5 ou 10 anos, será que ela não carece de uma proteção jurídico-penal? Quanto vale? A professora Cláudia vivenciou uma experiência que nós vivenciamos aqui na empresa, que foi o, aspas, eu estou usando a expressão no sentido vulgar, é óbvio que eu sei que não é esse crime, do sequestro do seu Instagram. Do hackeamento do seu Instagram. Meu sócio aqui, Maurício, teve isso também. Quanto vale o Instagram? Será que o Instagram é um patrimônio ou não? Será que o direito penal é capaz de reconhecer o Instagram como um patrimônio? Será que o direito penal vai caracterizar aquilo ali como uma extorsão ou não? O direito penal não está preparado para isso. O direito penal sequer foi pensado nisso. Quando se pensou na criação do crime de extorsão, o que se pensou foi, eu vou ter um indivíduo que vai presencialmente, fisicamente, no máximo por telefone, ameaçar outro e dizer, se você não me der aqui X mil reais, se você não me entregar uma moto, se você não me der esse patrimônio aqui, eu vou atrás de você e lhe mato. Só que isso hoje migrou, isso hoje mudou. Quanto vale o Instagram da professora Cláudia? Quanto vale o Instagram do blog Exame de Ordem? O direito penal é incapaz de fazer essa reflexão. E por ser incapaz de fazer essa reflexão, ela é incapaz de tutelar essa situação. Quanto vale hoje a honra de alguém que depende da internet? Como se mensurar isso no âmbito penal? Não se mensura. As pessoas hoje, elas ainda estão muito, quando pensam em direito penal, muito preocupadas no preço do patrimônio material, do patrimônio físico. Só que hoje o patrimônio imaterial, muitas vezes, vale milhares de vezes mais que o patrimônio material. Se alguém tiver que perguntar, você prefere perder o seu celular ou você prefere perder todos os arquivos que nele estão? Eu digo, leve meu celular 10 vezes, mas deixa os arquivos. Você prefere perder a máquina que é o servidor das aulas do JUS 21 ou perder as aulas? Eu digo, pode levar 10 máquinas, deixe minhas aulas aqui. Mas será que nós estamos preparados? Não, nós não estamos preparados para isso. O direito penal que nós precisamos hoje e que nós já precisávamos antes da pandemia e agora precisamos sobremaneira depois da pandemia, é um direito penal que tem que pensar que o patrimônio deixou de ser físico e se tornou virtual, que os bens deixaram de ser tão relevantes materialmente, mas os bens imateriais são mais relevantes. O direito penal que nós precisamos pensar no futuro é o direito penal que seja capaz de tutelar uma situação no mínimo inusitada e que, Cláudia, você vê que poucos juristas estão falando sobre isso. A máxima corte infraconstitucional brasileira, que é o STJ, está há mais de 10 dias sem poder fazer a operação dos seus processos porque alguém hackeou. Lembra quando a galera chegava no STJ porque tinha um problema com o servidor de internet e o STJ dizia que não cabia dano material porque era mero aborrecimento? Eu duvido o STJ dizer isso agora de novo, que é mero aborrecimento. Você já imaginou qual é o nível de segurança de processos que correm em segredo de justiça e que agora não existe mais segredo? O que é que vai garantir, por exemplo, que uma juntada de prova não tenha sido eliminada? Que um dado de uma perícia contábil num processo de crimes contra o sistema financeiro não foi deliberadamente alterado? Que uma perícia ou um parecer que poderia inocentar ou condenar um réu não foi excluído dos autos? Ah, faz-se despacho saneador. Despacho saneador talvez seja algo razoável em um processo que foi perdido no deslocamento para tirar cheques num cartório de uma vara. Mas despacho saneador nos processos do STJ todos? O direito penal não está preparado para isso, o processo penal e o sistema de justiça brasileiro está preparado para isso. E por mais absurdo que seja, professora Thaís Bandeira, sabe onde é que estavam fazendo o backup dos processos do STJ? No próprio servidor do STJ. O cara tinha lá o servidor e o backup no servidor. Então, quem invadisse o servidor, invadiu o backup do STJ. As chaves de criptografia de acesso a todos os processos em curso no STJ estão na mão de uma pessoa que ninguém sabe quem é. Sabe o que é que isso significa? Isso significa que eu posso usar, por exemplo, a matrícula funcional do MPRJ da professora Cláudia e assinar qualquer denúncia em qualquer canto do país com aquela chave de criptografia que está lá se ela tiver algum processo no STJ.
O direito penal está preparado para tutelar isso? Não, ele não está. O processo penal está preparado para uma situação dessa? Não, ele não está. E por que é que ele não se prepara? Já me aproximando para o final, me falta 1 minuto e 40. Por que é que ele não se prepara para isso? Por 2 motivos. Primeiro, porque ele é um direito de emergência. Sabe o que é que vai ser discutido no começo do ano que vem no Congresso? O que vai ser discutido é o que tiver em moda no Instagram e no Facebook. O que tiver na moda. O que é que vai estar na moda? Eu não sei. Mas deixa estar na moda para ver se não vai ser discutido. Deixa ter uma socialite aí ou um influenciador digital que se envolva numa situação onde ele esteja armado e precise trocar tiro para ver se não volta a se discutir o porte ou não de arma de fogo. É isso que vai se discutir. E quando passar a moda, talvez a lei fique lá, como foi o caso da lei Carolina Dickmann, e se torne praticamente inócua. Eu me lembro da discussão, precisamos trazer segurança digital. Faz-se a lei Carolina Dickmann. Artigo 154A do Código Penal. Ninguém nem lembra mais que existe. Só quem está estudando para concurso público. E fora que, além de ser esse direito penal de emergência, eu sempre defendi, há mais de 20 anos, que quem entende do direito penal não faz leis penais. Quem faz leis penais não entende do direito penal. Eu não tenho dúvida nenhuma que se pegasse a professora Thaís Bandeira, a professora Cláudia, a minha amiga Claudinha, e sentasse, elas seriam capazes de apontar em 1 hora pelo menos 20 grandes reformas que o Código Penal precisa. Porque elas entendem. Elas vivem disso. Eu sou, na época que tinha evento presencial, todas as vezes que eu ia para a Bahia e eu sabia que tinha alguma palestra da professora Thaís Bandeira, eu já tentava chegar o mais cedo possível para assistir, sentava na frente, porque eu sabia que eu ia ver não só um show de retórica, mas eu ia ver uma das mulheres mais inteligentes e com mais conhecimento técnico jurídico penal desse país falar. Mas, infelizmente, ela não faz leis penais. E, de repente, você vê pessoas que estão no Congresso Nacional discutindo direito penal, que não sabem a diferença de um mandado de segurança e um HC, que não sabem a diferença de uma norma penal em branco para um tipo penal específico. Então, tem muito para mudar, mas eu queria não ser um desesperançoso. E para finalizar, dizem que todas as pessoas que apontam um defeito, elas têm que ter a obrigação de apontar um caminho. Senão elas são simplesmente faladores e apontadores de erros, incapazes de refletir por si próprios. Eu acho que isso pode mudar. Isso não vai mudar com a minha geração, com a geração da professora Cláudia Barros, com a geração da professora Daniela Rego, não. Mas isso vai mudar com essa nova geração de juristas que estão tendo a paciência de nos escutar falar. Se você aí é um jovem estudante que ainda está na graduação, se você é um jovem bacharel recém-formado, um neófito ainda no início da advocacia, uma pessoa que está estudando para se preparar para concursos públicos ou afins, são vocês que podem mudar essa realidade. Dizem que as gerações que vão passando, elas têm que estar dispostas a preparar as mais novas para semear e frutificar algo diverso daquilo que elas colheram. Nós estamos colhendo hoje, nossa geração está colhendo hoje um direito penal que é um direito penal desassociado daquilo que nós precisamos. Por alguns dos motivos que rapidamente eu expus. Mas nós, enquanto professores, enquanto formadores de opinião, enquanto juristas, participamos de eventos como esse porque nós sabemos da nossa responsabilidade, da nossa obrigação. É de pelo menos alertar vocês para que vocês, essa nova geração, vocês, esse fragor de juventude que o direito vai receber ou que está recebendo, vocês possam semear diferente do que os nossos antecessores semearam. E quem sabe, se não a geração de vocês, a geração que vocês vão preparar, possam colher frutos mais doces do que a minha está colhendo no âmbito penal e processual penal. É isso. Claudinha, muito obrigado. Dani, muito obrigado também pela oportunidade. Deixa um abraço para o professor Fabrício também. Muito obrigado. E deixo aí meus cumprimentos a todos que nos acompanharam. Giovanni, querido, obrigada a você pelo seu carinho em estar aqui conosco, pela sua vontade, mais uma vez, de falar para estudantes de direito de todo o país e por essa sua capacidade de nos envolver com as suas palestras, viu? Um beijo grande para ti, meu amigo. Eu sei que tu tens aí um outro compromisso, não é? Então, muito obrigada pela sua participação. Beijo grande para ti. Obrigado. Agora nós vamos ter a palestra da professora Thaís Bandeira. A doutora Thaís, ela é doutora e mestre em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia, possui curso de aperfeiçoamento em Ciências Criminais e Dogmática Penal alemã por universidades na Alemanha
e também professora de Direito Penal da Universidade Federal da Bahia e da Faculdade Baiana de Direito, conselheira da OAB na gestão de 2013, 2015, gestão de 2016, 2018, e na atual, né, doutora Thaís, 2019, 2021. Diretora da Escola Superior da Advocacia da Bahia, membro do Conselho Consultivo da Escola Nacional de Advocacia, da ESA Nacional, e membro do Instituto de Direito Processual Penal da Bahia. E a nossa querida professora Thaís vai falar conosco, vai aqui fazer uma palestra a respeito da advocacia criminal, os desafios na atuação pós-Lava Jato e pós-pandemia. Sua palavra, professora Thaís. Bom, boa noite às nossas Claudinhas, que dividem hoje a mesa comigo. Uma boa noite especial também ao professor Giovanni Moraes, que pela amizade, vocês podem perceber que todos os elogios se devem unicamente a isso, a nossa boa relação, a nossa boa amizade. E uma boa noite a todos e todas que estão nos assistindo, tendo a paciência aí nessa quarta-feira à noite de assistir às nossas palestras e às nossas reflexões, né, as nossas preocupações com o futuro do direito penal. Eu gosto muito de ouvir as palestras do professor Giovanni, porque o professor ele tem sempre esse pensamento crítico sobre o direito penal e sobre o processo penal, sobretudo quando aplicado na prática, né? Como a gente vai colocá-lo na prática com as leis tão deficientes, com o formato tão deficiente de elaboração das leis. E a minha palestra hoje é uma palestra um pouco prática também. Eu já sentia uma dificuldade muito grande na advocacia penal com o sistema pós-Lava Jato, né? Um sistema um pouco mais recrudescido, um pouco mais voltado para a criminalização da atividade da advocacia, um pouco mais repressor. Só que agora a gente está num outro problema, né? Vindo de um outro processo, que é o processo da pandemia. Nossa, como agora as nossas audiências e os nossos formatos da advocacia estão mais difíceis, né? Eu queria começar fazendo uma pequena reflexão. É bom que eu estou na mesa agora com duas mulheres, não sei se passam por esse problema, que é a gente conciliar, né, os nossos afazeres domésticos com filhos e com a casa, enfim, com a questão do home office. Né? A gente estar em casa, parece que a gente está o tempo inteiro disponível para esses outros afazeres, o que não é verdade, né? É tarefa de filho da escola, é aula de inglês, é caderno que sumiu, e, enfim, eu sou interrompida diversas vezes no meu raciocínio enquanto estou em home office, exatamente por conta de tarefas domésticas que antes a gente conseguia se distanciar por alguns minutos do dia para ir ao escritório, ir aos gabinetes, e por um bom tempo, durante esse ano, a gente ficou em casa, né? Muita gente já voltou ao trabalho, eu particularmente tenho ido muito pouco ao escritório, ainda sou da galera do medo da Covid, realmente, tenho ido muito pouco ao escritório, mas estar em casa traz também esse momento ainda de dificuldade, né, de ser advogada e ser mãe, ser advogada e ajudar meus filhos nas aulas online, que obviamente para eles também é uma novidade, para eles também é uma situação difícil, inovadora, e tenho conversado com muitas pessoas que têm passado por essa dificuldade, né? Fora a reestruturação até física que a gente precisou fazer nas nossas casas para receber, entre aspas, clientes, alunos, eventos, tudo mais que a gente precisou organizar um espaço, organizar um formato e uma estrutura até de internet mais veloz, de pacote de dados mais veloz, para que tudo isso acontecesse no âmbito da nossa residência, né? Então, isso é uma dificuldade muito grande que as pessoas vêm atravessando. Eu sou professora da UFPA, né, como a Cláudia falou há pouco, e a gente precisou fazer um semestre suplementar para ajudar os alunos, sobretudo os formandos, a conseguirem concluir o curso. E um dos grandes desafios que nós temos nesse semestre suplementar é a dificuldade dos alunos acessarem as nossas aulas em tempo real, acessarem as nossas aulas ao vivo. A gente fez prova há 15 dias atrás, e a dificuldade de alguns alunos em ter uma internet de qualidade para que pudessem fazer as apresentações orais foi muito grande, né? Diversos professores comentando sobre isso e tendo que ter, né, necessariamente um pouco de flexibilidade, de paciência mesmo, com as dificuldades de ordem técnica que muitas pessoas estão sofrendo, né? A gente tem visto aí
audiências feitas dentro do carro, advogados, magistrados dentro do carro, porque ficam sem bateria e precisam carregar o celular e precisam estar dentro do veículo com o motor ligado. Pessoas, outro dia teve um advogado que estava sentado numa rede e aí sai a notícia, minutos depois sai a notícia dele dizendo que tinha problema de coluna, já estava horas esperando a audiência sentado e a rede era o local mais confortável. Pessoas que passam, né, atrás dos nossos espaços. A gente está aqui fazendo a palestra, de repente passa uma criança correndo aqui atrás. Não sei se vocês viram, meu cachorro se pendurou aqui algumas vezes enquanto o Giovanni falava. Então, assim, toda essa dificuldade de estar em casa, né? Todo esse problema que a pandemia nos traz. E aí a gente vem para as nossas audiências online, né? Que são, assim, acho que o grande foco e a grande dificuldade da advocacia nesse momento atual. Por quê? Porque a gente tem que se dividir um pouco, né? O advogado normalmente estava na audiência junto com o réu, estava na audiência junto com a testemunha, e agora a gente está no nosso ambiente privado, a testemunha está no ambiente dela e o réu está em outro ambiente. E alguns réus, eu tenho sentido isso na minha prática, tenho sentido isso na minha advocacia, ficam extremamente desconfortáveis de estarem fazendo a audiência desacompanhados, e aí vejam, desacompanhados fisicamente da presença de um advogado. Por exemplo, amanhã eu tenho uma audiência virtual, o sistema é o sistema do LifeSize, a gente já recebeu o link de acesso, né, da sala da audiência, e o cliente me pediu, doutora, será que a gente tem como ir para o escritório e a gente fazer de lá a audiência juntos? Eu disse, tudo bem, a gente fica em 2 máquinas diferentes, mantendo o distanciamento social e fazemos a audiência nesse formato. Então, existe ali uma carência da presença física das pessoas muito grande. Essa presença do advogado ali como um instrumento de apoio, como um instrumento de realização de perguntas ou de sinalização de que ele pode ali naquele momento exercer o seu direito ao silêncio, isso é muito importante para algumas pessoas. E eles têm sentido falta, os réus têm sentido falta disso no momento da instrução processual, sobretudo nos atos de interrogatório, em atos em que eles vão efetivamente falar, que eles vão se manifestar nessas audiências, né? A audiência, por exemplo, de conciliação, a gente precisa de algum momento para conversar com o nosso cliente, dizer, olha, vamos fazer nesse formato, aceita a transação penal, enfim, alguns comentários que a gente faz durante a audiência, até mandar um bilhetinho, um papelzinho, que agora a gente tem que fazer em outro formato, a gente tem que fazer de outro meio, né? De outro modo, porque a gente não tem mais a disponibilidade de estar ali fisicamente no mesmo ambiente, exceto se a gente fizer nesse formato que vou fazer amanhã. Confesso que será uma inovação, não tinha tido essa demanda de nenhum cliente, mas amanhã vou fazer a primeira audiência nesse formato, né? Nós dois na mesma sala com máquinas diferentes. Uma outra dificuldade que eu também tenho enfrentado muito é a realização de audiências por carta precatória. Se a gente tem uma facilidade, que é a facilidade da gente conseguir fazer num sistema virtual, não preciso contratar correspondente, não preciso estar presencialmente numa outra cidade, não tenho que me deslocar. A gente tem o problema também da insegurança das testemunhas. Algumas pessoas me perguntando como é o formato da audiência, o que devem falar, a hora que devem falar, quem vai fazer as perguntas, quem vai estar presente nessa audiência, se o depoimento delas está sendo gravado. Muitas pessoas vendo, né, essas brincadeiras, eu não gosto nem de divulgar muito isso quando me passam pelo WhatsApp, eu não gosto dessa divulgação, não gosto de fomentar essas brincadeiras, vou chamar assim, mas audiências que são gravadas e viram chacotas, que viram memes. Então, muitas testemunhas com esse receio. Doutora, minha audiência está gravada, minha audiência vai ser disponibilizada depois na internet, como é que isso vai funcionar? Então, muitas pessoas com esse receio do que devem falar, do que podem falar, do estar sendo gravadas e dessa exposição, que muitas vezes é feito, né, em momentos posteriores. Aqui na Bahia, a gente teve uma situação de uma sustentação oral feita por uma advogada e ela recitou uma música do Caetano Veloso. E nesse recitar de música, como a audiência foi gravada, a fala dela, especificamente em relação a essa música, virou aqui um verdadeiro meme. Na Bahia, todo mundo divulgando isso, e eu perguntei, gente, qual é o problema disso? Num grupo de colegas. Porque eu já recitei em sustentações orais música, poesia, trecho de livro. A última sustentação oral que eu falei, eu fiz falando um pouco da Odisseia, de Ulisses, que pediu para ser amarrado
no mastro do navio e não sucumbir ao canto da sereia. Imagina se a minha audiência tivesse sido gravada e tivesse sido essa parte disponibilizada, descontextualizado, né? Porque isso que aconteceu, a situação descontextualizada e de repente virasse uma chacota, virasse um meme. Então, muitas testemunhas têm me questionado sobre isso, sobre essa superexposição, sobre essa espetacularização de algumas audiências que deveriam estar ali restrito a um âmbito um pouco mais privado. A gente sabe que os processos são públicos, mas que não são de livre acesso a todo mundo, né? Não é uma situação que é publicizado, apesar de ser público. E as pessoas realmente com receio de como se portar nesta audiência. Ainda tenho também as dificuldades de ordem técnica. Eu tenho na segunda-feira que vem uma audiência no interior do Pará, que vai me facilitar pela questão da videoconferência, né, dessa possibilidade de estar em Paraupebas. Eu conheço Belém do Pará, mas Paraupebas eu nunca tinha ouvido nem falar. E a minha testemunha está lá em Paraupebas e me disse, doutora, olha, eu estou na zona rural. Eu estou num local que eu não consigo facilidade de acesso à internet. Tem horas que pega, tem horas que não pega. Eu falo com essa pessoa por SMS. Eu acho que as pessoas mais jovens não sabem nem mais o que é um SMS. Mas eu mando SMS. Quando o celular desta testemunha está com sinal, ela recebe meu SMS, vai para um local onde tem acesso à internet e me liga pelo WhatsApp. Imagina que dificuldade. E essa pessoa está com extremo receio de, no meio da audiência, a internet falhar. Então, assim, ela não está preocupada com as perguntas que vão ser feitas, com o que deve falar na audiência, ela está preocupada com a internet. Ela está preocupada ali com o que vai ser da audiência se a internet cair. Eu disse, olha, paciência, a gente vai fazer o possível para que não caia. Você vai aí dentro da sua residência procurar o local de melhor acesso, né, a esses dados, mas vamos tentar, de alguma forma, fazer com que a audiência aconteça, explicando antecipadamente ao magistrado que pode ser que, por estar na zona rural, essa audiência tenha alguma intercorrência de ordem de natureza técnica, né? É um momento também de um pouco de compreensão de cada um ali, dos atores, né, do processo penal, entendendo que essa dificuldade é para todos. Nem todo mundo tem um acesso ilimitado de rede de dados na sua residência. Então, essas dificuldades, elas têm, assim, sido assim, uma fumacinha de preocupação para a maioria dos advogados e advogadas que conheço, né? Como é que a coisa se desenrola nesses períodos de pandemia. E a gente vem para uma situação assim extremamente inusitada, que foi o caso de Mariana Ferrer, né? Como não falar de Mariana Ferrer numa situação de uma audiência virtual para um crime de estupro, né? Que normalmente a gente tem uma sensibilidade maior, a gente tem uma preocupação maior com a vítima. O pessoal do cartório recebe a vítima minutos antes, pelo menos aqui na Bahia se faz assim, marcam com ela minutos antes, pedem para que ela entre por uma porta diferente no cartório, que ela acesse a sala de audiência por dentro do cartório e não por fora, para não correr o risco de cruzar com o réu. Tem toda uma dificuldade e toda uma sensibilidade que esses casos exigem para a realização de audiências. E a gente agora está com a necessidade imperiosa de que os processos andem, né? Os processos não podem prescrever, não podem ficar parados, simplesmente por conta da situação da pandemia, mas, ao mesmo tempo, como ser sensível a esse tipo de caso e a esse tipo de audiência, sobretudo quando a gente tem audiência em que as vítimas serão ouvidas, né? Eu falei agora há pouco sobre a questão dos réus, que se sentem desamparados sem a presença do advogado. Imaginem audiências paroitivas de vítimas. E imaginem audiências paroitivas de vítimas em crimes tão sensíveis como é a situação do crime de estupro, como é uma situação, por exemplo, de violência doméstica. Eu tive uma audiência também recentemente de violência doméstica em que a vítima me perguntou diversas vezes se o agressor estaria na sala virtual, se ele teria acesso a essa sala virtual. E eu tive que afirmar, reafirmar, confirmar, ligar para o cartório e ter a certeza mais do que absoluta de que ele não estaria, neste ambiente. O advogado dele sim, mas ele não. Então, é uma situação assim, de extrema sensibilidade em relação à vítima. A gente já tem tanto problema em relação à vítima no processo penal, a gente já tem um esquecimento tão grande dessa vítima, tanto processo de revitimização que essa pessoa já sofre
no processo penal, né, nesse contato com o juiz, com o promotor, com delegacia, com tudo mais que o direito penal impõe a essas pessoas que são vítimas de crime. E agora nós temos o contato com o ambiente virtual. Nós temos uma frieza, eu vou chamar assim, que o ambiente virtual nos impõe. Eu tenho certeza que se a gente estivesse numa palestra ao vivo, se a gente estivesse em Recife, se a gente estivesse aqui em Salvador e essa palestra fosse uma palestra presencial, a gente sairia depois da palestra, tomaria um vinho, ia jantar, ia trocar ideias sobre tudo isso. E veja que essa palestra virtual, ela nos aproxima, porque estamos em cidades diferentes, mas ao mesmo tempo acabou a palestra, cada um desliga a sua câmera, vai para o seu próprio ambiente, ela também nos distancia de certa forma. E as vítimas têm sentido isso de uma forma muito severa no processo penal. Já sentiam antes esse esquecimento, esse deixar de lado do processo penal, e agora estão, mais uma vez, sendo revitimizadas, sendo expostas de alguma forma a esse ambiente que é um ambiente frio, que é um ambiente insensível. E aí, veja, uma coisa é a vítima de um roubo, de um furto, enfim, não querendo desmerecer, nem querendo diminuir os receios e os anseios de uma vítima de crime patrimonial. Mas quando a gente fala de outra natureza de crime, lógico que o processo de revitimização é muito mais forte, é muito mais duro com essa pessoa. Então, a gente tem esse problema também deste ambiente virtual do direito penal tendo que se deparar com essa realidade. E aí, especificamente, uma situação que eu tenho debatido muito lá no escritório, né? Eu acho que vai ser um efeito forte da pandemia, aí, né? Problemas do virtual, um bendito aqui com a moto super barulhenta na rua, mas um problema muito forte desse processo penal pós-pandemia vai ser os nossos horários de trabalho, né? Eu acho que como a gente está agora nesse ambiente virtual, como a gente está falando agora de situações que não são presenciais, eu particularmente tenho sofrido isso, né, no meu ambiente de trabalho, nos meus horários de trabalho, que é o seguinte: a gente está falando de situações de clientes que têm mandado mensagem, ligado, pedido reunião virtual. Sábado, domingo, feriado, de manhã, de tarde, de noite. Como estão todos em casa, como estão todos disponíveis, os nossos horários de trabalho, eles ficaram muito maiores e muito mais elásticos. E eu quero muito saber como é que isso vai retroceder no pós-pandemia. Será que as pessoas vão voltar a entender que existe um horário de 8 às 18, que existe um segunda a sexta, que nos feriados a gente não está fisicamente no escritório e que a gente também não é obrigado a fazer reunião pelo Zoom, nem a atender o WhatsApp, nem fazer reunião pelo Skype, né? Eu vejo muitos colegas reclamando disso, dessa carga horária muito excessiva por conta desse período pandemia, né? O fato da gente estar em casa nos deixou mais disponíveis para que eu vou chamar de abusos, né? Mas para que esses elásticos de horário, eles vão acontecendo. É muito comum hoje que a gente passe do horário das 18. Pelo menos para mim já era muito comum passar das 18, mas hoje em dia é muito mais comum. Eu fiz uma audiência, por exemplo, com a Comissão de Prerrogativas da OAB no feriado, no 2 de novembro. Aí aquela coisa, né? A comissão podia, o presidente da comissão podia, os clientes precisavam. Eu não tinha nem muito como dizer não. Eu estava ali no ambiente virtual, estava em casa, mas querendo ou não, parei por algumas horas, parei para me preparar para a reunião, parei para estar presente virtualmente na reunião. Tudo isso vai tomando tempo da gente e a gente não se percebe sendo incomodado por esse prolongamento do horário de trabalho, prolongamento das nossas atividades a todo tempo. Esses incômodos, né, via WhatsApp, via Zoom, enfim, são momentos que a gente está no nosso lazer, no nosso descanso, mas que hoje em dia são um pouco invadidos também por conta dessa flexibilização que terminou acontecendo na vida de quase todo mundo, né? Eu conheço poucas pessoas que mantiveram seus horários fixos de trabalho. Eu acho que todo mundo no início da pandemia começou a dormir mais tarde, acordar mais tarde, então os horários de trabalho foram um pouco alterados, né? Até os horários das escolas das crianças. Meus filhos tinham aula às 7h30, agora passaram para 8h30, então dormem mais tarde, acordam mais tarde e aí estendem um pouco mais os horários que a gente não tinha nesse primeiro momento. Enfim, são algumas assim inquietações, algumas preocupações. A gente está chegando ao final, né, do ano de 2020
a gente está falando de uma situação em que a gente está virando praticamente o ano, né? Virando para 2021, e ainda com uma situação que perdura, né? Então, como é que tudo isso vai ser solucionado ou por quanto tempo isso tudo vai durar, né? O quanto a gente ainda vai ter que se adaptar e respirar fundo. Calma, isso vai passar, a gente vai daqui a pouco estar tudo bem, mas a gente ainda vai aí enfrentar um 2021, ou pelo menos um primeiro semestre de 2021, com muitas dessas minhas inquietações perdurando no tempo. Era isso, Cláudia, que eu tinha para falar para todo mundo. Depois a gente faz o nosso bate-bola. Não, querida, mas ótimo, espetacular. Olha que palestra gostosa, temas assim que são relevantes e como são verdadeiros, né, Claudinha? Claudinha Serpa também aí nos ouvindo, pode saber isso, que somos mulheres, estamos todas nós estamos nessa, doutora Thaís. Veja, eu me vi muito na sua fala, por exemplo, quando falou, não vai trabalhar hoje não, né? Os meus filhos que estavam acostumados a acordarem, eu já não mais estar em casa, e muitas vezes até dormirem, eu ainda não estar em casa, eles... Hoje, quando é meu dia de trabalho presencial, porque aqui no Ministério Público do Rio de Janeiro nós fazemos a nossa carga de trabalho presencial, evidentemente com a necessidade de um rodízio pela impossibilidade de concentração de muitos no mesmo ambiente, quando a gente pergunta, mãe, você vai trabalhar? Assim, eu estou trabalhando desde a hora que acordei, trabalho até 1, 2, 3 da manhã. Como é que você me pergunta se eu ainda vou trabalhar? É inacreditável. Agora, uma coisa, alguns detalhes da fala da doutora Thaís, sobre os quais eu gostaria aqui de debater com a doutora Thaís em 5 minutinhos, que nós combinamos assim para ficar uma coisa mais gostosa, né, doutora Thaís? O seguinte, para sua informação, não sei se a senhora sabe, se a professora Claudinha Serpa também sabe, TJRS e TJSC também foram alvos de ataques, tá? Agora, hoje, também foram alvos de ataque. Inclusive, a notícia que eu tenho aqui é que no TJSC foram invadidos também e-mails de juízes e membros do Ministério Público foram invadidos. A minha grande pergunta... e também a maldade, doutora Thaís, a maldade. A maldade de quem filma, por exemplo, o advogado na rede. Porque para aquela pessoa que do lado de cá assiste ao advogado na rede, o que se tem, a ideia que se tem é: esse cara não está nem aí para o processo, esse cara não está nem aí para a formalidade do ato, esse cara não está nem aí... Não tem nada... a questão não se relaciona a descaso, quando a questão não se relaciona a não querer fazer ou a informalidade, mas a uma necessidade física. Então, o grau de maldade também que a nossa superexposição causa é algo que merece uma reflexão, na minha opinião, muito grande. Porque o que eu vejo, doutora, eu sou membro do Ministério Público há 22 anos, mas o que eu vejo é que existe entre profissionais, por exemplo, advogados. Eu não vejo, quando eu vejo um advogado se referir a um outro advogado dessa forma, eu digo, meu Deus, ele sequer procurou saber o que aconteceu com o amigo dele, ele sequer procurou saber qual é a real situação desse companheiro dele. Ele não sabe. Porque eu tenho redes sociais que movimentam muito o público da área jurídica, eu posso dizer para a doutora Thaís que isso acontece, como as pessoas julgam. Né? Como eu não gostaria de ser julgada assim, doutora Thaís? Nem no meu ofício de acusadora eu costumo fazer isso. Eu me nego a esse tipo de atitude. Né? Postura. Eu tenho exatamente essa postura. E eu fico brincando dizendo que eu sou a chata dos grupos, sabe? Porque eu não gosto que essas notícias sejam compartilhadas. E não é simplesmente que eu não gosto e não compartilho. Eu comento. E eu faço esse tipo de reflexão para as pessoas, né? Olha, da mesma forma que esse advogado ou advogada está sendo exposta, nós também estamos fazendo audiências virtuais, nós também passamos por momentos de aperto e de dificuldade, então é importante que a gente se coloque no lugar do outro. Esse exercício de empatia é muito grande, precisa ser feito diariamente. Então eu sou a chata dos grupos de WhatsApp, porque eu sou a pessoa que sempre passo aquele sermãozinho quando vem esse tipo de mensagem.
nós somos os primeiros a ter que defender a nossa classe, a nossa atuação. Não falo só de advogado, não. O judiciário em si. Às vezes passam juízes dormindo na audiência. Enfim, a gente está falando de pessoas idosas que não estão acostumadas com esse mecanismo. Muitos deles não sabem nem mexer no computador. Outro dia passou um desembargador que tinha uma tela de um tubarão no fundo. Não sei se vocês lembram disso. Não, eu perdi. Ele estava dando aula na sessão virtual e atrás tinha uma tela de um tubarão. E aí ele comentou, gente, meu neto colocou isso aqui, eu não consigo tirar. Ele colocou para a aula virtual e eu não consigo tirar. Eu já passei por isso. Minha filha teve que tirar o pano de fundo que ela colocou de manhã na aula. Eu não sabia mexer. Então, a gente tem que ter também um pouco de exercício de tolerância com essas pessoas que estão aí se aventurando nesse ramo da internet, né? Porque eu tenho 52 anos, doutora. Para mim, foi muito difícil. Porque eu venho de uma geração, eu fui pega no meio do caminho, né? A minha geração é aquela geração totalmente diferente dos nossos meninos, né? Que nasceram, Claudinha, né? As nossas crianças nasceram com essa realidade. Nós, pelo menos eu, fui surpreendida no meio do caminho. Então, imagina pessoas mais velhas, né? E nós temos pessoas muito mais velhas, notadamente nos tribunais, né? Mas uma coisa, eu gostaria de saber da doutora Thaís, a sua impressão a respeito de como nós vamos viver diante dessas muito possíveis e agora muito constantes, essas constantes invasões, o hackeamento constante. Como é que agora nós vamos conseguir conviver com sigilo, que isso tudo demanda, né? Com a preservação da intimidade, que tudo isso que vivemos no dia a dia demanda. Como nós vamos viver com isso diante de tantos hackeamentos, me perdoe o neologismo, diante de tantas invasões? E esse episódio, por exemplo, da Mariana Ferrer, sobre o qual a doutora falou, como é que se conseguiu aquilo? Como é que se conseguiu aquilo? Suposto que aquilo ali para mim não é imprensa, aquilo ali não pode ser imprensa, né? Eu tenho um filho que estuda jornalismo, não quero acreditar que aquilo ali seja jornalismo, imprensa. Como pode, então, aquela cena dantesca e ainda manipulada, ainda, né? Que ninguém mais tem dúvida disso, que aquilo ali foi um vídeo manipulado, editado. Como nós vamos ficar? A minha impressão é que nós não vamos conseguir manter isso diante de tantas invasões. Eu gostaria de saber da opinião da doutora Thaís. Claudinha, eu acho que a partir desse momento de virtualização, vou inventar aqui esse termo, de virtualização do judiciário, talvez a gente comece a dar mais importância a esse tipo de dados, a esse tipo de informações, a esses sistemas, porque nunca foi tão necessário um processo judicial eletrônico. Nunca foi tão necessário uma audiência por videoconferência. A gente agora vai ter que dar atenção a esse mecanismo, que a gente não fazia antes. Eu vou dar exemplo com a OAB Bahia. A OAB Bahia tinha um plano de virtualização das demandas, mas nunca era colocado em prática. Em 2020 está sendo. Existe um sistema para você cadastrar petições, os processos vão virtualmente para o e-mail do relator, então vai ser um momento de virada de chave mesmo, de dar atenção a esse mundo virtual, de dar importância a essas questões de tecnologia da informação, e eu imagino que a partir, infelizmente, desses episódios aí nefastos, os tribunais comecem a se preocupar com a segurança desses dados. Nunca houve essa preocupação, mas a partir deste momento, eu acho que o ano de 2020 vai ser um marco, vamos colocar assim, informático do judiciário. A informatização do judiciário vai, a partir de 2020, virar regra e não mais exceção. Os processos vão ser todos virtuais. As audiências vão ser todas por videoconferência numa carta precatória. Acredito. Tem mais volta. Não vai ter mais volta. Exatamente. Isso. Como isso é um caminho sem volta, como isso é irreversível, a única possibilidade que se tem de manter alguma credibilidade nesse sistema é através desses mecanismos que vão melhorar, que vão implementar novas formas de controle, de fiscalização,
Porque não há como voltarmos, né, doutora? Não há como voltarmos nisso. Concorda? Olha, Thaís, um beijo grande para ti. Que Deus abençoe você, sua família. Você vai continuar aqui conosco, não vai? Ou não vai poder continuar aqui conosco? Ah, que prazer grande, viu? Que prazer grande. Olha, agora nós vamos ouvir a palestra da minha querida Claudinha Serpa. Claudinha, porque aquela coisa, né? A gente chama de Claudinha porque esse carinho que a gente tem. E a minha querida Cláudia Serpa, professora, sócia, advogada sócia do escritório Serpa Ribeiro, no Flash Howard. Falei certo, Claudinha? Olha, advogados associados, mestre em Direito Penal, especialista em Direito Público e Privado pela Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, graduada em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora também da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro e de vários cursos preparatórios, né? A Claudinha é professora do Verbo Jurídico, do CPIURES, do curso Fórum do Supremo, Companhia Jurídica, professora de pós-graduação online da OAB, o CAM, e professora de Faculdade de Minas Gerais. Né? Trabalhou como professora de Direito Penal nos cursos de graduação e pós-graduação da Universidade de Estácio de Sá e é pós-graduada em Psicologia Positiva. E nossa querida Claudinha Serpa vai tratar do tema Justiça Restaurativa. Sua palavra, minha xará, querida? Bom, primeiro eu queria agradecer. Dani, muito obrigada pelo convite. Cláudia, é sempre um prazer estar do seu lado, né? Está sempre muito bom a gente se encontrar. A gente mora tão perto e a gente está tão longe, né? Thaís, não te conhecia, mas já estou apaixonada pela sua palestra. Muito obrigada por ter aqui nos brindado com tamanha sabedoria. E foi muito legal, foi muito interessante, porque, inclusive, eu tinha esquecido de atualizar meu Lattes quanto à minha pós-graduação em Psicologia Positiva, né? Eu terminei Psicologia Positiva pela PUC do Rio Grande do Sul e acabou sendo muito importante nesse momento de pandemia poder aplicar essas técnicas. E alguns questionamentos que você fez, eles foram essenciais no meu estudo da psicologia, na utilização logicamente, criação de outros temas de palestra. Eu tenho alguns temas que são casados entre direito, psicologia e o direito fundamental à felicidade, né? A psicologia positiva trabalha com a felicidade. E a gente esbarra muito nessa questão da relação de trabalho, do tempo que a gente demanda, do tempo que a gente não se dedica à família para estar trabalhando e como nós não estamos preparados para essa virtualização de emergência que a gente acabou sofrendo, né? Então, muito obrigada pela sua palestra, foi muito legal, foi muito boa. E, em primeiro lugar, por que eu escolhi a justiça restaurativa? Bom, primeiro, a justiça restaurativa ela surgiu na minha vida muito antes da resolução do CNJ. Ela surgiu na minha vida antes da resolução 225 do CNJ e surgiu na minha dissertação de mestrado. Porque na minha dissertação de mestrado, eu fui pesquisar sobre o bullying. Eu fui pesquisar sobre bullying nas escolas. E, principalmente hoje, a gente entra num problema, e é muito interessante porque casa muito com isso que você está falando, a nossa superexposição em redes sociais e o cyberbullying. Então, quando fui pesquisar sobre o bullying, na verdade, eu pesquisei não sob a ótica, como muitos pensam, do agressor, da vítima, mas eu fui olhar quanto ao espectador do bullying. Porque o espectador do bullying, assim como o espectador de violência, é aquele que, em um momento, ele pode vir a reproduzir. E é onde eu estou querendo chegar. O direito penal, infelizmente, não se preocupa com o tratamento da causa da violência. O direito penal, ele olha para trás. Então, o direito penal está muito preocupado em punir. Muito mais do que olhar para o futuro e pensar o seguinte: o que vai ser dessa pessoa quando isso acabar? Porque a gente sabe que a pena privativa de liberdade não restaura ninguém. A verdade é essa. A gente sabe que a pena privativa de liberdade não serve para nada. A gente tem hoje uma necessidade de dar, e aí pegando carona um pouco na palestra do Giovanni, a gente tem necessidade de dar uma resposta de emergência à sociedade, porque a sociedade pede por justiça, e isso me lembra muito
a questão das pílulas de farinha, em que todo mundo se tocou que o crime existia, mas a pena era pequena. E aí começaram a falar, mas a pílula de farinha, o que podia acontecer? E aí mexeram naquela pena e jogaram aquela pena para 10 a 15 anos. Incluíram isso no rol dos crimes hediondos, só que eles fizeram algo pior, porque eles colocaram uma falsificação de cosméticos como um crime hediondo. Isso foi uma resposta de emergência. Da mesma forma, foi a lei da Boate Kiss, né? De você trazer como crime contra as relações de consumo, você enfiar muito mais gente no estabelecimento do que efetivamente ele comporta. Isso daí por quê? Por conta do que aconteceu com a Boate Kiss. Então, o direito penal ele fica se preocupando muito em dar uma resposta imediata à sociedade, mas ele não se preocupa em, de fato, trabalhar com o problema circunstancial do delito. Então, a gente tem um problema de superpopulação carcerária e a gente esquece de tratar a causa. Então, dentro do que eu mencionei, quando eu me preocupei com o espectador do bullying, na verdade, a minha pesquisa ela foi fechada, e eu publiquei esse trabalho num congresso na Espanha. A minha pesquisa ela foi fechada muito na análise do bullying dentro das escolas. Porque eu gosto muito de criança, mas eu acho muito interessante, porque dizem que criança não mente, né? Mas a criança mente. Mas ela também reproduz o comportamento do que ela vê dentro de casa. Ela é espectadora. Então, muitas vezes, aquele cara que está praticando o bullying na escola, ninguém quer saber se ele sofre algum tipo de violência dentro da casa dele. Ou será que ele não presencia algum ato e ele reproduz? Então, qual é o objetivo da justiça restaurativa? Ela seria uma resolução de um conflito que ela vai trabalhar com a criatividade e a sensibilidade com o exercício da escutativa. Não só da vítima, mas a gente vai ouvir o ofensor, a gente vai ouvir a vítima. O meu trabalho ele foi publicado em 2012. A resolução do CNJ é uma resolução de 2014, né? A resolução número 225. Bom, qual o objetivo da justiça restaurativa, né? Ela tem por objetivo recuperar aquele indivíduo, colocar esse indivíduo no melhor estado. E aí, a gente vai ter que pensar que vem um pouco influenciado pelo abolicionismo e o minimalismo penal. Claro que a gente não tem a proposta aqui de caracterizar o movimento abolicionista, de acabar com o direito penal, né? Existe a proposta, inclusive, no abolicionismo, dele incorporar o direito civil. Socorro, meus amigos civilistas vão me zoar até as minhas próximas encarnações, né? Que eu brinco dos subdireitos, eu falo que o direito penal é o que é o direito mais legal, é o melhor de todos, mas não pode incorporar o direito civil, não precisa disso, né? O que a gente precisa pensar no âmbito da justiça restaurativa é que ela vai trazer um pouco dos conceitos tanto da criminologia quanto da vitimologia, principalmente. Né? Olhar a vítima, escutar a vítima, a necessidade que você trouxe da gente ter um tratamento especial à vítima. Mas, de novo, a gente tem uma grande demanda da justiça em que o judiciário do Brasil ele está precisando mudar a sua mentalidade punitiva. O judiciário no Brasil ele precisa buscar formas alternativas de solucionar os conflitos. E não só a gente sair ajuizando, porque isso não vai funcionar. Isso vai afogar. Hoje a gente tem um volume completamente absurdo, né? E a justiça restaurativa, ela veio em agosto de 2014, pela resolução do CNJ. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem a VPEM, que entrou agora, valendo, a partir de outubro. Foi criada no TJ uma vara especializada para questões que envolvam a justiça restaurativa. Então, ela tem um olhar diferenciado. É como se fosse um braço da vara de execuções penais. Né? Ela não foi criada onerando, não, mas ela é uma parte um pouco mais especializada para quê?
para dar uma atenção diferenciada às infrações menores, né? Qual a proposta que a gente fala? A gente não tem que ter para o magistrado do século XXI só uma inteligência técnico-jurídica. Nós, operadores do direito, fomos vistos e fomos obrigados a atuar com inteligência também emocional. A gente é obrigado a atuar também com uma sensibilidade social. Hoje, a gente está diante de câmeras expostas por onde a gente sequer imagina. Então, a gente, para concretizar direitos sociais e garantir a paz social, a gente necessariamente vai precisar ter muita cautela, principalmente na criminalização de condutas e na descriminalização de outras condutas. Então, a justiça restaurativa, como o próprio nome diz, ela vai ter um trabalho psicológico, ela tem um trabalho que tem pessoas especializadas envolvidas, né? A gente não tem apenas juiz, promotor, um defensor, você tem todo um corpo técnico que vai trabalhar com isso. Então, em São Paulo, tem um caso que aconteceu em 2016, que é um caso muito interessante, em que uma vítima de um furto praticado por um menor infrator, então um ato infracional praticado por ele, ela foi submetida a uma situação de uma justiça restaurativa com o menor e ela adotou esse menor. Ele era bem pequeno e ela adotou essa criança. Ou seja, o que a gente tem a possibilidade? A gente permite que haja um olhar também para que aquele agressor, por que ele fez isso? A gente tem hoje no Brasil, então, como eu mencionei, houve a criação aqui no Rio, mas foi agora isso, né? Foi agora em 26 de outubro desse ano. Mas em processos judiciais em São Paulo, a Vara de Violência Doméstica e Familiar já tem buscado a incidência da justiça restaurativa, né? É muito utilizada em vara de infância, principalmente. As escolas têm utilizado, tanto as públicas e privadas, em São Paulo, em alguns estados do Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, eu tenho conhecimento de escolas privadas que usam. No Espírito Santo, eu já dei uma palestra em uma escola com relação ao bullying, e era uma questão que envolvia um trabalho interdisciplinar de justiça restaurativa. Aqui no Rio de Janeiro, a Escola Corcovado, desde o ano de 2012, já adota esse critério que a gente tem de escuta ativa entre agressor, vítima e os demais envolvidos. Então, a gente tem aqui não demonstrando que a gente está trabalhando com uma responsabilidade individual, mas a resolução do CNJ traz que o que nós temos é que tratar a causa estrutural do conflito. Então, a gente está diante de uma responsabilidade muito mais coletiva do que uma responsabilidade individual. Então, a gente vai corresponsabilizar não só o agressor, mas a gente vai permitir que haja uma escuta. Porque dentro daquilo que eu falei, a gente não vai tratar a causa. E quando eu estava fazendo a pesquisa, na época da minha dissertação, em que eu estava fazendo pesquisa com crianças, eu ouvi uma coisa muito interessante, porque a gente aplica para o adulto, né? Eu brinco assim, aluno é aluno em qualquer circunstância, não importa a idade. Então, muitos de nós, como hoje professores, quando nós nos tornamos alunos, às vezes a gente se pega repetindo os comportamentos. Então eu brinco, o aluno não interessa a idade. E o que eu escutei foi muito engraçado, porque na época eu perguntei, e qual tipo de medida que a escola toma? E aí eu, conversando com os alunos, o aluno virou e falou assim, a escola suspende a gente, mas sabe o que eu acho bom? Aí a gente para pensar, olha só, a gente não precisa vir à escola, a gente fica em casa
Então, pensa comigo. Será que é bom esse cara ser preso? Será que é bom a gente não apresentar ao ofensor a possibilidade dele refletir sobre o erro dele? Dele reparar o dano, mas não só o dano material, mas de que forma ele poderia se comportar diferente? Então, é um trabalho muito mais de consciência social, porque, novamente, técnicas de ação afirmativa, elas são muito bonitas. Mas a ação afirmativa que trata do topo da pirâmide, desculpa, para mim isso é você dar uma resposta à sociedade, mas você não está tratando a causa. Aonde eu tenho que fazer a ação? Lá na base. É na base que eu tenho que trabalhar. E aqui é a mesma coisa. Não adianta eu pegar e punir o cara, porque ele sabe que ali na frente, o que vai acontecer com ele? Ah, depois, vamos lá, a gente faz de novo, não acontece nada mesmo. Eu vou preso, daqui a pouco eu fujo, eu desapareço, arrumo um bom advogado. E a gente não está tratando um problema social. O grande ponto é a gente tratar a causa, o que leva o indivíduo a praticar. E como é que funciona? Você encaminha o conflito à justiça restaurativa, então você está trabalhando já com a resolução, né? A gente analisa a resolução e ele é encaminhado à justiça restaurativa para que você possa mapear os danos e as necessidades da vítima e para a vítima. Então, o que aconteceu ali? A partir da transgressão, o que a gente teve? O que levou essa pessoa a fazer? Mas não parei na vítima. O reflexo de todos que foram afetados. Porque, vamos voltar ao caso da Mariana Ferrer. Pensa essa moça, daqui a 10 anos, ela foi rotulada. Pelo quê? Por aquela dali, ó, que entrou com processo pro cara, porque ela queria ganhar dinheiro. No fundo, ela ficou rotulada desse jeito. Aquela que foi massacrada na audiência. Porque ela foi massacrada na audiência. E ela foi exposta numa audiência onde esperava-se um acolhimento à vítima. Esperava-se naquele momento. Então, como você vai tratar essa pessoa? Agora, vamos mais. O próprio agressor. Será que por que ele fez? E ele fez? Porque até então, a gente não tem efetivamente, ninguém tem conhecimento do processo. Aquilo foi tudo picotado. E o que a gente conhece pela internet, a gente não conhece. O que a gente conhece pela imprensa, a gente também não conhece. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o psicológico. Para quê? Para que, nesse momento inicial, quando você encaminha, os sonhos, os anseios, o que aquelas famílias esperam, o que a gente espera. E no final do procedimento restaurativo, o que vai acontecer? Não há que se falar em aplicação de pena. Por quê? Porque ele precisa de um defensor. Ele precisa do devido processo legal para que ele tenha uma aplicação da pena. O que a gente tem na justiça restaurativa é que o próprio agressor, ele se conscientiza do que ele fez. É muito além. A gente sabe que quem está imbuído na criminalidade, a gente sabe que aquele que está metido na criminalidade, no fundo, o que a gente tem consciência? De que aquele indivíduo ali, ele muitas vezes está agindo até mesmo no automático. Muitas vezes ele está agindo até por repetição. E ele não se conscientizou que aquela conduta dele é uma conduta incorreta, né? É claro que para que a gente possa falar da justiça restaurativa, antes de mais nada, a gente tem que lembrar da necessidade do consentimento dos participantes, tá? Os participantes, eles têm que consentir, e isso está na resolução do CNJ também. Então, se porventura não houver um êxito na fase restaurativa, eu tenho a retomada do processo, a gente teria, então, que assegurar ampla defesa e contraditório, e a gente vai também ter a possibilidade, a resolução traz isso, da possibilidade de submissão dos acordos e planos de ação à própria homologação de magistrados responsáveis. Então, no âmbito da justiça restaurativa,
para a gente finalizar, porque meu tempo já está chegando ao fim, eu não posso confundir com conciliação. Muita gente confunde a justiça restaurativa com a conciliação. Quando a gente fala de conciliação, primeiro, a conciliação ela vai trazer concessões recíprocas. Você vai ter ali cada um cedendo um pouquinho, né? Hoje a gente tem na área penal, nas infrações de menor potencial ofensivo, né? E a mediação da justiça restaurativa, a gente, de antemão, sabe que, primeiro, isso pode durar meses e meses. Por quê? Porque ele está trabalhando com sensibilidade. Ele está trabalhando necessariamente aqui com aqueles que vão adotar uma necessidade de fazer o indivíduo se enxergar como protagonista daquele ato e ter consciência daquilo que ele está fazendo. Então, eu acho que eu não sou tão desesperançosa assim quanto ao direito penal. Eu entendo que a gente precisa ter, de fato, um olhar mais humano do direito penal e, principalmente, eu acho que a gente precisa também tratar, como eu falei, da causa do problema e não olhar o direito penal pensando apenas no passado. A gente tem que olhar o futuro e tratar o problema. Ô, Claudinha, querida, um prazer sempre te ouvir, minha amiga. Doutora Thais, tem alguma consideração a fazer sobre a questão da justiça restaurativa? Gostaria de fazer alguns comentários, tecer alguns comentários? Eu estou encantada. Estou encantada aqui com a fala da professora Cláudia, porque assim, é um tema que me toca muito, né? Eu tenho advogado muito para mulheres em caso de violência doméstica e eu acho que a prática restaurativa seria um caminho. Eu acho que as pessoas são tão vitimizadas pelo sistema penal, as vítimas são tão esquecidas, tão abandonadas. O próprio réu também, o sistema penal é tão falho, é tão mais do mesmo, que a gente precisa pensar um pouco fora da caixinha, né? Eu acho que a ideia da justiça restaurativa é isso, é pensar fora do que a gente está habituado a ver. Uma vez eu perguntei à professora Selma Santana, não sei se a professora Cláudia Serpa conhece. Selma Santana, aqui na Bahia, é uma grande entusiasta da justiça restaurativa, apesar de ser promotora de justiça, mas ela é bem entusiasta dessas práticas. E eu perguntei a Selma, como a gente fazer a sociedade acreditar que essas práticas são possíveis? Que eu acho que a gente tem uma resistência muito grande. E Selma me disse, olha, vamos pensar enquanto cientistas. O cientista ele tem que estar sempre à frente do seu tempo. Então, vamos fazer um pensamento à frente do nosso tempo. Eu não sei, professora Cláudia, se a senhora encontra essas dificuldades quando faz palestras ou quando dá aula sobre esse tema, um pouco de resistência dos alunos, um pouco de resistência das pessoas em aceitar esse tipo de prática, né? E eu acho que até para que isso seja implementado, primeiro de tudo, precisa da voluntariedade. Mas as pessoas ainda ficam com receio, achando que a vítima achando que não vai dar em nada, o réu também com receio de confessar logo no início a prática delituosa para a partir daí iniciar a prática. Eu não sei se isso tem uma dificuldade de implementação na prática, mas eu acho que é o grande caminho hoje, é o grande futuro do direito penal, pelo menos para assim, uma grande maioria de crimes, até que a sociedade consiga entender um formato, como a professora falou, né? Não é falar em abolicionismo de uma vez por todas e de forma assim apressada, sem que a sociedade esteja preparada para isso. Mas é uma gradação, né? Um formato. Na verdade, eu me lembro que teve uma situação que foi muito interessante, porque foi justamente numa questão que envolvia violência doméstica, e antes da gente fazer qualquer coisa, tudo que se queria era ouvir um perdão, era poder perdoar. Então, quando você tem uma situação em que, antes de você, inclusive, levar a conhecimento do judiciário qualquer coisa, você tenta, naquele momento, compor, o que você precisa é alguém no meio, totalmente isento, mas que aquela pessoa consiga escutar ambas as partes. No fundo, aquela pessoa ela não está escutando. Na verdade, o outro ele consegue falar. Porque, repara, as pessoas são muito boas em falar, mas as pessoas não são boas em ouvir.
Então, quando você tem alguém ali no teu meio, quando está no meio e você precisa falar, você vai falar. O outro também vai falar tudo. E aí, de repente, tudo que se precisa é um pedido de desculpas. Tudo que se precisa, muitas vezes, é perdoar. Então, para que a gente vai inflar o poder judiciário em algumas demandas tão desnecessárias? Mas, Claudinha, eu vou aqui fazer uma intervenção, por exemplo, mas eu acho que, embora o problema é que a questão é esquizofrênica. Eu acho que tudo isso é muito esquizofrênico no sentido de que um anda um anda de um lado, outro vem para o outro. Os sentidos são sempre opostos. Nós não sabemos o que nós queremos. E quando nós não sabemos o que queremos, não dá certo. E por que eu estou falando isso? Eu quero restaurar ou eu quero punir? Porque, veja, vamos lá, vamos fazer isso para o âmbito da violência doméstica. A declaração de constitucionalidade do artigo 41, na minha visão, e eu sou membro do Ministério Público, na minha visão, ela vai contra tudo isso que nós estamos falando. Ela vai contra tudo isso que nós estamos falando. Porque quantas e quantas vezes eu já tive lá, batendo a porta do meu gabinete, uma pessoa dizendo assim, doutora Cláudia, foi uma briga minha com o meu marido. O meu marido não é um cara violento. Eu sou casada há não sei quantos anos. Eu não quero. Depende da senhora desejar ou não. Mas também pode ser que não seja assim. Ué, mas espera aí, então eu vou fazer aqui, eu vou ter o pensamento contrário, eu vou pressupor que nunca seja assim. Enfim, é uma coisa complicada, porque muitas vezes nós interferimos de forma absolutamente negativa, completamente negativa, em famílias e nas vidas daquelas pessoas. Sabe? Então, é preciso também que se saiba o que eu quero, em que sentido eu estou andando. O problema é que nós não temos um norte. O direito penal, ele não tem um norte. Isso pode ser demonstrado, na minha opinião, e olha, eu sou muito... como vou explicar? Eu sou muito pragmática, eu sempre fui muito prática, porque a minha vida me determinou, a minha história de vida determinou que eu assim fosse, né? Eu tenho que ser prática. Então eu fico fazendo comparações. A única matéria penal desse país que se mostra, na minha visão, porque eu acompanho muito texto de lei, Claudinha sabe disso, como eu gosto, enfim, e são 21 anos dando aula de direito penal para conhecer esses textos de lei. A única matéria sobre a qual o Brasil tem um caminho que sabe qual é. Ele está muito consciente do caminho que adotou, diz respeito ao porte de droga para consumo pessoal, que caminha largos passos para a descriminalização desde 1976, quando em pleno período de ditadura militar. Nos anos de chumbo da ditadura militar, nós tivemos a lei, mais incrível que pareça, porque muitas vezes as pessoas não sabem disso, ali o rompimento do 281, ali o rompimento em que se trata o usuário de forma diferente do traficante, e depois a lei que transforma em crime, que pode, a 999, no primeiro momento, possibilitando sursi processual, depois a transformação do delito de menor potencial ofensivo, do conceito de crime de menor potencial ofensivo, para transformar em crime de menor potencial ofensivo, e hoje, o que nós temos aí, o artigo 28, que, na minha opinião, é desmoralizante para a justiça, melhor que fosse nada. Então, a única coisa que a gente anda, que o nosso caminho está traçado de uma forma muito... ela está muito nítida para qualquer um. Só não vai enxergar isso quem não quiser, é para a política de droga quanto ao usuário. O resto tudo é muito errático. O resto tudo tudo muito no stop and go que não acaba nunca. Então, por exemplo, você vê arma primeiro, contravenção, aí bota com crime, daqui a pouco diminui, daqui a pouco coloca como crime quase que hediondo, agora já é crime hediondo. Se for praticado, aí depois tira o hediondo. A gente não sabe o que a gente quer. A gente não sabe o que a gente quer. Esse problema, conhecer a evolução das leis penais no Brasil, faz com que qualquer um saiba, veja que esse quadro não está bem desenhado. Nós somos um rascunho de um direito penal que um dia será, porque nós não somos nada. E com relação a determinadas colocações que a professora Cláudia fez aqui na palestra,
por exemplo, quando nós criamos, e também pegando, né, professora Thais, lá na fala do nosso querido Giovanni, nós somos um direito penal de emergência e nós não conseguimos solucionar coisas que nós já temos já quase um século e nós não conseguimos resolver. O cara vai lá e mete um jato de esperma, me perdoe da palavra, da expressão, no ônibus. Vamos fazer uma lei, vamos transformar, vamos mudar. Tem um lançador de esperma em São Paulo, então nós precisamos fazer uma lei para resolver a situação do cara do esperma. Agora já estão querendo fazer uma lei para que a vítima na audiência, porque aconteceu o caso tal. E nós vamos assim. Só que até hoje nós não resolvemos questões bobas, corriqueiras, que mexem no dia a dia, tá? A gente continua aí com conceitos absurdamente ultrapassados, a gente continua aí com um direito penal nitidamente feito para camadas menos privilegiadas da sociedade. Isso é muito nítido quando você compara a pena combinada em abstrato a um crime contra o patrimônio e você compara com uma pena combinada em abstrato a um crime, por exemplo, contra as finanças públicas, né? Você vê que a quem serve esse direito penal? O nosso direito penal serve a quem ele quis sempre servir e pega quem ele quis sempre pegar. Nós não somos sérios. Nós não somos sérios. E enquanto continuarmos do jeito que somos, não tem jeito, me desculpe, professora Cláudia, eu não tenho essa sua visão linda, maravilhosa da coisa. A minha visão é a visão de que nós estamos numa porcaria que faz gosto. A minha visão é que nós somos cada vez piores, nós não acertamos em nada. Esse pacote anticrime é a vergonha, que nem o português a pessoa soube acertar no texto da lei, quis falar uma coisa, falou outra. Essa previsão, por exemplo, das penas, do quantum de cumprimento de pena para que se possa obter a progressão no regime de cumprimento, eles não souberam nem dizer o que eles queriam. A professora Cláudia quer que se pense direito penal de forma decente nesse país? Não tem essa sua visão. A doutora me perdoe, eu sou completamente, digamos assim, eu que sou positiva pra caramba na vida, viu, doutora Thais? Mas nisso não tô positiva, não. Fabrício, meu galã, querido. A esperança é a última que morre, poxa. Não, essa minha já morreu, eu devo dizer, porque isso é uma bagunça. Isso Claudinha. Sem contar a bagunça que fazem na interpretação. Sem contar a bagunça que fazem interpretando como querem o que querem. A mulher vai lá, subtrai R$ 4,83. Mas era de uma caixa, de uma instituição destinada à proteção ao câncer. Pelo amor de Deus, o cara vai lá e sonega milhões. Quantas pessoas com câncer deixaram de ser tratadas por conta daqueles milhões que ele sonegou? Quantas pessoas deixaram de ser tratadas por conta dos milhões que os nossos gestores sonegam, que os nossos gestores colocam no seu bolso? E para eles, eu pago e tá tudo forgotten, tá tudo esquecido. E a menina do 4,83, não, isso é muito sério, isso é uma caixa de câncer. Toma banho. Pior para mim do que a nossa lei é a interpretação que os nossos tribunais têm dado à nossa lei. Vergonhosa. Vergonhosa. Então, meu amigo, eu não tenho esperança. Daniela, eu sou eu, já tenho que ir embora, já acabou. Queridos, eu quero mandar um beijo para todos os queridos que estão aqui. Quero mandar um beijo para a doutora Thais. Thais, foi um prazer enorme participar aqui com você, que nós consigamos aí depois manter contato, né? Vamos falar um pouquinho de direito penal. E Cláudia Serpa, um beijo no seu coração. Você sabe que sua amiga que ama muito você. Fabrício, meu galã querido. Claudinha, fique aí para você ver. Vou pedir para quem está aqui abrir o vídeo para você ver quem está aqui. Quem está aí, Jesus? Para você ver a galera que está aí. Cadê a galera, gente? Cadê a galera, gente? Que eu quero ver esse povo. Eu pedi todo mundo aqui para abrir o vídeo, para você ver quem está na sequência lá do próximo painel já esperando aqui. Gente, é Fabrício. Tô vendo a Alexandra. Tô vendo Masquei, senhor. Não fica triste comigo, não, minha querida amiga. A pessoa fala. Cadê? Não aguento. Tem dois colegas nossos, tem o Bruno Cavaco, Gustavo Nogueira. Bruno, um beijo grande para ti. Bruno Bodá, Sabrina Dourado, a Flávia Rio. Cadê a Sabrina, gente? Que eu não tô vendo Sabrina. Passa a tela, Claudinha. Passa a tela. Acho que você...
Eu tô aqui, Claudinha! Ô, Sabrina, um beijo grande para você, minha querida, linda do coração. Boa noite a todos! Cláudia, eu amei sua fala. O finalzinho que eu peguei aqui, eu já fiquei com vontade de dar um abraço, Cláudia. Oh, Jesus, já senti abraçadinho. Oh, meu amor, que saudade de todos vocês, viu? Que Nosso Senhor abençoe a todos vocês, a todos nós e esse país em que nós vivemos. Tá? Um beijo grandão, Dani, Fabrício. Um beijo, obrigada, meu galã. Beijão, meu amor. Fique com o Nosso Senhor. Tchau, Sabrina. Tchau, Alexandre. Tchau, gente.